Quero convidar você a pensar em 5 motivos pelos quais nos frustramos. Pois é, as frustrações, hora por outra, batem na porta de qualquer um e ela bate a nossa porta. Nós que também servimos a Deus, nós que amamos a Deus, nós que declaramos a nossa fé em Deus, nós cristãos, as frustrações também batem a nossa porta. E alguns desses motivos são: o primeiro motivo, as frustrações podem ser frutos de expectativas elevadas, pois é exatamente isso. Por vezes, e não poucas, nós criamos expectativas a respeito de nós e dos outros. Expectativas nas amizades, no trabalho, na vida conjugal e familiar, e em grande parte elas são frustradas, ou em algumas partes elas são frustradas. Por quê? Porque ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Não, ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas. E muitas vezes, aqueles de quem esperamos algo nem sabem que tais expectativas existem. E outras vezes, nós nutrimos em nós mesmos a ideia de que nós somos bons amigos, boa esposa, um bom marido, um bom ou melhor dos funcionários. E aí, como nós nutrimos isso sobre nós mesmos, nós esperamos que o outro também seja assim ou esteja à altura dessas nossas expectativas. Mas a verdade é que muitas vezes nós não paramos para perguntar ao outro se de fato nós também estamos suprindo essas expectativas, se nós somos de fato isso, se nós somos tão bons assim, né? E muitas vezes o medo de nos frustrarmos até com a resposta faz com que não façamos isso. O segundo motivo pelos quais nós podemos ser frustrados, ou as frustrações podem ser fruto, é o fato de potencializar um problema, um anseio ou uma expectativa. Muitas vezes ou algumas vezes nós potencializamos um problema, um anseio ou expectativas. Nós nos concentramos em algo com tanto empenho que, se ao final não sair como esperado, se o retorno não estiver à altura daquilo que nós esperamos, nós nos sentimos frustrados, porque o empenho foi tão grande que o retorno deveria estar à altura deste empenho. Não existe nada de errado em nos esforçarmos, em darmos o nosso melhor e esperarmos um retorno à altura, mas ainda assim nós precisamos ter em mente as possibilidades existentes, e uma delas é de que podemos fracassar, de que pode dar errado, de que somos finitos, de que somos sujeitos ao fracasso, ao erro, a más escolhas, e podemos ser frustrados em nossos anseios. E muitas vezes a frustração, ela pode ser uma escola ou o caminho espinhoso que nos conduz à dependência de Deus. Sim, a frustração para nós muitas vezes pode ser a escola ou o caminho espinhoso que nos conduz à dependência de Deus. Terceiro motivo pelo qual nós podemos ser frustrados, ou que a frustração pode vir sobre nós, é a criação de cenários ilusórios. Pois é, muitas vezes nós criamos aquele castelo encantado que na verdade nunca foi real, e quando ele desmorona nós nos sentimos frustrados, porque os nossos corações, eles criam ilusões, eles criam fantasias, eles criam fábulas, como Paulo diz a Timóteo. Talvez essas fábulas, né, muitas vezes ilude o nosso pensamento e nós criamos tal castelo que nunca foi real. E um outro motivo que pode nos levar à frustração, quarto lugar, são os ídolos do coração. Pois é, o reformador João Calvino, ele vai nos dizer, ele já disse, né, outrora, que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Pois é, muitas vezes nós fabricamos muitos
ídolos em nosso coração. E qual é a função do ídolo? É nos colocar de joelhos, é nos colocar rendidos, é nos fazer submisso à sua vontade e ocupar o lugar que só pertence a Deus. Essa é a função dos ídolos. E muitas vezes nós nos prostramos diante destes ídolos. E estes ídolos não nos dão retorno nenhum positivo, senão negativo, porque o ídolo nada pode fazer, como diz a palavra de Deus. E aí nós nos sentimos frustrados por ídolos que nós mesmos criamos. E em quinto lugar, as frustrações não devem ser motivo para a desistência. Não é pelo fato de termos nos frustrado com um projeto que nós devemos abandoná-lo. E isso também serve para as relações, seja de amizade, familiar. Não é pelo fato de termos nos frustrado que nós precisamos abandonar os nossos projetos, os nossos sonhos, as relações. Mas é preciso ponderar, é preciso refletir e é preciso clareza a respeito do que já foi dito acima. E uma pergunta precisa ser respondida, um diagnóstico precisa ser trazido aqui, a pergunta é: por que estou frustrado? Será por algum dos itens acima? Para que se tenha um diagnóstico, essa pergunta deve ser respondida para que sejam dados passos adiante. E John Bradley, ele diz o seguinte: às vezes Deus usa os acontecimentos que nos frustram para chamar nossa atenção ou nos fazer crescer em determinada área da vida. Seja como for, nada nos acontece que não tenha vindo, em última instância, da mão invisível de Deus, ainda que o meio usado para tal tenha sido uma causa visível. Jó. Por último, eu quero citar um texto bíblico. Jó 42, versículo 2 nos diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Os únicos planos que não podem ser frustrados são os planos de Deus. O único que não pode experimentar frustração é o próprio Deus, é o próprio Criador e sustentador de todas as coisas, porque Ele é divino, porque Ele é perfeito, porque Ele é infinito. Nós, como seres pecadores, imperfeitos e infinitos, vamos experimentar sim frustrações em um momento ou outro da nossa vida. E essas frustrações devem nos trazer reflexões e perguntas: quais os propósitos de Deus ao me permitir ser frustrado e por quais motivos? Porque muitas das vezes os motivos não é nem o próprio Deus, somos nós mesmos, são as expectativas, são os nossos próprios pecados, são os nossos próprios ídolos do coração. E sabedores disso, nós devemos nos render humildemente à vontade de Deus e aprender com as nossas frustrações, sejam quais forem as lições que o Senhor nos deseja ensinar. Quais forem as lições que o Senhor deseja nos ensinar, que nos coloquemos rendidos à sua vontade e que desejemos glorificar a Deus e que não paremos por conta das frustrações, mas que possamos seguir em frente, aprendendo a sermos melhores, a melhorar em nossos projetos, a tirar proveito desses momentos e a nos levantar confiantes no Senhor e fortalecidos no Senhor, com a palavra de Jó em nosso coração, porque os planos dele, do Senhor, esses não podem ser frustrados. E se Ele tem planos para nós, estes planos, estes sim, não podem ser frustrados. E aí nós devemos seguir confiantes no Senhor, confiando na sua ações.